Perdoar 70 vezes 7. Isso significa virar tapete? Significa que você precisa manter a porta aberta para quem vive te machucando? Como é possível obedecer a Jesus e, ao mesmo tempo, não ignorar sinais de abuso, de manipulação ou de uma total falta de arrependimento? Se você já se sentiu nesse beco sem saída, entre o mandamento de perdoar e a necessidade de se proteger, fique aqui. Hoje nós vamos encontrar a resposta do próprio Cristo, um coração que perdoa sem contar, mas com passos práticos e sábios para estabelecer limites que honram a Deus. Essa tensão toda explode em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. E é genial, porque Jesus já vinha preparando o terreno. Momentos antes, em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, ele deu um mapa para lidar com o pecado de um irmão. Qual era o caminho? Conversa particular, depois com testemunhas, e só em último caso, levar à igreja. O foco nunca foi a humilhação pública. O objetivo, Jesus diz, é ganhar o seu irmão. É nesse exato contexto que Pedro, talvez com a cabeça fervendo, pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes tá bom? A resposta de Jesus é um soco no estômago da nossa lógica. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Entenda, isso não é matemática, é uma mentalidade. Jesus está quebrando a calculadora do perdão. Ele está, de propósito, ecoando Gênesis capítulo 4, versículo 24, onde Lameque se orgulha de multiplicar a vingança por 70 vezes 7. Jesus pega essa espiral de violência e a inverte completamente. No reino de Deus, nós não multiplicamos a vingança, nós multiplicamos a misericórdia. E para garantir que ninguém esquecesse a lição, Jesus conta a parábola do servo que não perdoou. É uma história radical. Um rei perdoa uma dívida simplesmente impagável, astronômica. Mas esse mesmo servo, que acabou de ser liberado de uma ruína total, sai dali e agarra pelo colarinho um colega que lhe devia uma ninharia. E ele se recusa a perdoar. O resultado é devastador. Por quê? Porque o padrão do rei define a ética do reino. A palavra grega para perdoar, afime, significa literalmente soltar, cancelar a dívida, deixar ir. É uma decisão que você toma diante de Deus, uma decisão que só consegue fluir de um coração que entendeu o tamanho da misericórdia que recebeu. A ideia central é cristalina. Se você entendeu o tamanho da dívida que Deus te perdoou, perdoar os outros deixa de ser uma opção e se torna um reflexo. Mas a Bíblia não é uma coleção de frases soltas. Ela é uma conversa. Um versículo ilumina o outro. Isso soa bonito, mas como funciona na vida real? Veja só. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo nos implora: sejam bondosos, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. A nossa ação é uma consequência da ação de Deus. Colossenses 3, 13, martela a mesma tecla: suportem e perdoem uns aos outros. Na oração que o próprio Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 6, 12 a 15, ele amarra o perdão que recebemos ao perdão que damos. É assustador. Mas por que essa conexão tão forte? Porque profetas como Miqueias, no capítulo 7, 18 e 19, e o Salmo 103, descrevem um Deus que joga nossos pecados no fundo do mar. Um Deus que os remove de nós como o leste está longe do oeste. Esse é o nosso ponto de partida. Ok, mas isso ainda não resolve a questão da ingenuidade. Resolve? Perdoar significa ser saco de pancada? De jeito nenhum. O mesmo Deus que ordena o perdão ilimitado, ordena o confronto com amor e o processo com verdade. Ouça Levítico 19, 17 e 18. Não odeie seu irmão no coração, repreenda-o com amor. Em Lucas capítulo 17, versículos 3 a 4, Jesus é explícito: se teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Mesmo que seja 7 vezes no dia. O perdão segue o arrependimento. Em Gálatas 6, 1 e 2, a ordem é para restaurar quem caiu, com mansidão, levando as cargas uns dos outros. Não é ignorar a queda, é ajudar a levantar. E quando a disciplina e arrependimento, 2 Coríntios 2, 6 a 8, diz: agora chega de tristeza, reafirmem o amor por ele. Veja, é um processo completo. E tem mais. A Bíblia nos ensina sobre limites e responsabilidade.
Provérbios capítulo 4, versículo 23, grita: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E Provérbios 22, 3, nos ensina a prudência. O prudente vê o mal e se esconde. O próprio Jesus, em Mateus 7, 6, diz para não jogar pérolas onde o sagrado é desprezado. Em Mateus 10, 14, ele instrui a sacudir a poeira dos pés e seguir em frente quando a mensagem não é acolhida. A igreja é chamada a exercer disciplina, como lemos em 1 Coríntios capítulo 5, e a buscar restauração, como vemos em 2 Coríntios capítulo 2. Tito 3, 10 e 2 Tessalonicenses 3, 6, falam em se afastar de quem causa divisão ou vive na desordem, depois de ser avisado. Finalmente, Romanos 12, 18 a 21, nos dá o balanço perfeito. No que depender de você, viva em paz com todos. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Nem tudo depende de nós. Então, como juntamos tudo isso? Qual é a aplicação prática para nós, hoje, no Brasil? Primeiro, sua identidade manda em você, não a sua obrigação. Em Cristo, você foi perdoado de uma dívida que nunca poderia pagar. Isso te torna livre para perdoar, para soltar a pessoa da prisão que existe no seu coração. Segundo, separe as coisas. Perdão é uma decisão sua diante de Deus. Reconciliação é um processo que exige dois. E confiança? Confiança é reconstruída com tempo, consistência e frutos de arrependimento. São três coisas diferentes. Terceiro, e mais importante, limites não são falta de perdão. Limites são boa administração do seu coração, do seu corpo e da sua comunidade. É sabedoria. Vamos para os passos práticos. Passo 1. Libere a dívida diante de Deus. Em oração, agora mesmo se for preciso, fale o nome da pessoa e da ofensa e diga: Pai, por causa do que Cristo fez por mim, eu renuncio ao meu direito de cobrar essa dívida. E troque o remoer pelo interceder. Peça a Deus que abençoe, cure e convença essa pessoa do pecado. Passo 2. Confronte com clareza e amor, quando for o caso. Se o ambiente é seguro, siga o mapa de Mateus 18, 15. Converse em particular. Use frases que começam com eu. Quando aquilo aconteceu, eu me senti assim, o meu pedido é. Se não houver mudança, traga testemunhas maduras. Procure a liderança da sua igreja. Não caminhe sozinho. Passo 3. Defina limites saudáveis e visíveis. Seu nível de acesso à pessoa precisa ser proporcional ao fruto de arrependimento que ela demonstra. Exemplos. Eu só converso com você na presença de outra pessoa. Vou responder suas mensagens apenas neste horário. Eu não vou mais responder a provocações. E, crucialmente, estou envolvendo as autoridades competentes porque isso é um crime. Em relações próximas, combinem metas observáveis. Prestação de contas. Sinais claros de mudança. Passo 4. Busque uma reconciliação responsável. Fique atento aos sinais de arrependimento verdadeiro. É quando a pessoa reconhece o erro sem dar desculpas, busca reparar o que for possível e mostra uma mudança consistente. E então, reabra os espaços aos poucos. Não confunda ser cordial com uma reconciliação completa. Não pule etapas. Passo 5. Cuide da sua alma. Ninguém faz isso sozinho. Busque aconselhamento bíblico, peça oração, converse com seu pastor. Mergulhe nas disciplinas espirituais que firmam o seu coração. Leia os salmos, pratique a gratidão, confesse seus próprios pecados, participe da ceia do Senhor. Vamos pensar em cenários do dia a dia. No trabalho, perdoe a fofoca no seu coração, mas documente os fatos. Comunique os limites ao seu gestor. Na família, mantenha o respeito, mas estabeleça distâncias seguras, horários para encontros. Talvez encontros apenas com outras pessoas presentes. E em casos de violência, a clareza tem que ser total. Perdoar no coração nunca anula a necessidade de proteção, de medidas legais e de acompanhamento profissional e pastoral. Perdão não é conivência. O Evangelho amarra tudo isso. Na cruz, Jesus olha para quem o feria e diz: Pai, perdoa-lhes, como lemos em Lucas 23, 34. Ali, na cruz, a justiça perfeita e a misericórdia infinita se beijam. É o Espírito dele que nos dá o poder para perdoar e a sabedoria para criar limites que buscam a restauração.
A lógica do reino é esta: quem foi muito perdoado, perdoa com intensidade. E quem ama a luz, também ama a verdade e o processo, por mais doloroso que ele seja. Então, o que levamos para casa hoje? A verdade central é: no reino de Jesus, nós perdoamos sem usar calculadora e caminhamos com os pés firmes na verdade. Porque a graça nos perdoou e a responsabilidade nos protege. Então, aqui vai a pérola do dia. Hoje, diante de Deus, libere a dívida de uma pessoa. Diga o nome dela para Deus. E depois, escreva um limite simples e claro que vai proteger seu coração. Mentalize: eu te perdoo em Cristo agora. E me reaproximo quando vir o fruto da mudança. Qual é o vislumbre da graça aqui? A mesma cruz que quita sua dívida impagável é a que te dá o poder e o modelo para perdoar, ao mesmo tempo, buscar a reconciliação com sabedoria. O amor de Cristo sustenta o seu sim ao perdão, e também o seu sim à verdade e à segurança. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu me perdoaste uma dívida que eu jamais poderia pagar. Eu entrego a Ti toda a minha dor e escolho liberar o perdão a quem me feriu. Me guie com a Tua verdade para confrontar com amor, estabelecer limites justos e buscar reconciliação apenas onde houver arrependimento verdadeiro. Dá-me um coração mais parecido com o Teu. Amém. Agora, antes de ir, eu quero te fazer uma pergunta para você responder nos comentários. O que é mais difícil para você? Perdoar no seu coração ou estabelecer os limites na prática? Compartilhe com a gente. Se essa clareza bíblica para o seu dia a dia é o que você busca, se inscreva no canal para não perder nosso próximo estudo. E enquanto você pensa na resposta, tem um vídeo aparecendo aqui na tela que complementa perfeitamente o que conversamos. Clique nele, e a gente continua essa jornada juntos.